Você já se imaginou embarcando pela primeira vez para trabalhar em um navio de cruzeiros? No vídeo de hoje eu vou te contar como foi a minha primeira experiência desde a chegada na Austrália até o desembarque no Tahiti. E eu já adianto que foi intenso, cansativo e inesquecível. Vem comigo! Meu primeiro embarque aconteceu em Brisbane, na Austrália. Chegando lá, já na área de desembarque, tinha um cara me esperando com uma plaquinha com o meu nome. Sim, igual nos filmes. Ele estava lá para me receber e me levar do aeroporto ao hotel, que era nada mais nada menos que o Hilton. Eu cheguei ainda na parte da manhã e como o quarto já estava liberado, foi permitido que eu fizesse o check-in mais cedo. O quarto tinha 2 camas gigantes e teoricamente eu o dividiria com outra menina. Mas antes de encontrá-la, eu resolvi deixar as malas e conhecer a cidade. Depois do passeio, voltei, me joguei na piscina e terminei a noite jantando uns camarões gigantes com o voucher da companhia. A noite toda passou e a tal da colega de quarto não deu as caras. No dia seguinte, eu levantei cedo para tomar café da manhã, fazer o check-out do hotel e esperar o ônibus que me levaria até o porto para o embarque. Já no café da manhã, eu percebi que não era a única que estava ali para embarcar. Eu era provavelmente a única sozinha. Para todo lado que eu olhava, tinha grupinhos de filipinos, de indianos, de várias nacionalidades. Parecia que todo mundo já se conhecia de outras vidas, só eu que era novata. Eis que a mulher que dividiria o quarto de hotel comigo me encontrou no café da manhã, se apresentou e explicou que não veio para o nosso quarto porque o marido dela também estava embarcando naquele dia, então ela ficou no quarto com ele. Quando eu vi o navio pela primeira vez, o meu coração disparou. Nervosismo total. Chegando no porto, o que se faz? Espera mais um pouco. Ali são entregues documentos, formulários, nos passam diversas instruções, mas você só embarca a partir do momento que alguém do seu departamento vem e busca todo mundo que está embarcando naquele dia para trabalhar nessa área. Eis que finalmente veio o assistente do maître d'. Esse rapaz nos conduziu até o restaurante principal, onde no cantinho fica o escritório do maître. E adivinha o que a gente fez lá? Isso mesmo, esperamos mais um pouco, até que finalmente o maître saiu do seu escritório e veio nos dar as boas-vindas. Alguns dos funcionários que embarcaram nesse dia eram realmente figurinhas repetidas, eram garçons mais experientes. Esses ele já liberou ali no restaurante mesmo, falou, ó, fulano, ciclano, beltrano, vocês já conhecem o ritmo da coisa, então vocês podem ir para a cabine designada de vocês e voltem a tal hora aqui no restaurante. Vocês já sabem como que funciona o sistema, então não preciso explicar nada. Podem pegar as malas de vocês e descansar. Os demais, me sigam. A gente então deixou todas as malas ali no restaurante mesmo e seguimos o maître através do hall de entrada do navio, o chamado Atrium. Subimos as escadas do 5º até o 8º andar, onde ficava a pizzaria, e ali mesmo ele introduziu o supervisor do restaurante a 2 funcionários e disse, vocês vão começar aqui mais tarde, então fulano de tal vai passar as instruções para vocês. Deixou ali esses 2 funcionários e a gente seguiu para o 9º andar, onde era o serviço de quarto. Ali ele já deixou mais algumas pessoas também. Seguimos então o caminho até o 14º andar, onde ficava o buffet. Ali ele deixou todos os outros funcionários, menos eu. Entrei no elevador sozinha com ele e a gente desceu do 14º até o 4º andar. E o 4º andar é como se fosse uma autoestrada dentro do navio, porque ele corta o navio de uma ponta a outra. A gente atravessou todo o navio e subiu um andar. Então, no 5º andar, tem também o restaurante dos funcionários. E era lá que eu ia trabalhar.
O restaurante dos funcionários que eu ia trabalhar era o restaurante dos crew. Tem 3 tipos de restaurantes para funcionários. Tem o dos crew, que são os funcionários de um modo geral, quem limpa, quem serve, quem lava, pintores, é crew. Tem o restaurante dos staff members, que aí são os dançarinos, o pessoal das lojas, do cassino. E tem também o Officers Mess, que é o restaurante dos oficiais. Então, o capitão, os chefes de cada departamento, esses são considerados os oficiais. E aí, cada nível de hierarquia, obviamente, oferece um restaurante diferenciado. E eu ia começar no pior de todos, que era um bandejão. Pra mim, aquilo era um bandejão de metal. Não tem outra forma de descrever. O maître, então, me apresentou ao supervisor desses 3 restaurantes. Ele me disse que eu começaria no Crew Mess, que eu não era pra me assustar, que eles iam me ensinar tudo que eu precisava fazer, que eu obviamente não ficaria ali pra sempre, mas como eu era a última a chegar, eu começava ali. Então, cada cruzeiro eu teria a chance de passar para outra posição, desde que outra pessoa chegasse, assim, novata, crua como eu. Então, eu não tinha outra opção a não ser respirar fundo e aguentar ali os primeiros dias e orar para que logo viesse alguém na mesma situação que eu, sem nenhuma experiência, para eu conseguir mover para frente, sair daquela situação. E ele disse então que se eu tivesse com fome eu podia comer alguma coisa, e aí eu podia ir para minha cabine descansar, e que eu deveria voltar às 4 da tarde para começar o meu primeiro dia de trabalho. Aí eu expliquei para ele que bom, só que eu não sei como chegar na tal cabine, e eu não faço ideia de como chegar no restaurante que a gente deixou as nossas malas. Então, tem como me dar uma ajuda? Eu tava perdida. Então, o meu supervisor me levou até o restaurante, pegou as malas comigo e me mostrou o caminho até a minha cabine. Chegando na cabine, eu desfiz minhas malas, eu tentei organizar um pouquinho as minhas coisas. Você divide cabine com outra pessoa, o seu armário tem só uma porta, então o espaço é reduzido, não tem onde colocar as malas, então a minha mala ficou em cima da minha cama, no canto da minha cama, e realmente não tinha outra forma, a cabine é minúscula. Eu separei o meu uniforme, que eu colocaria mais tarde, e resolvi descansar um pouco, coloquei o alarme ali para 3 horas da tarde. Eu tava cansada ainda, achava que estava cansada, mas era questão só do fuso horário, mal sabia o que me esperava. Enfim, levantei às 3, coloquei o meu uniforme, me arrumei e saí da cabine para dar início a esse meu primeiro contrato, pontapé inicial. Eis que minha cabine era no deck 2 e eu saindo dela me vi num labirinto. Eu não sabia se eu ia para a esquerda, para a direita, eu não sabia se eu subia, descia, para que lado que eu ia. Eu estava perdida. Só que tem gente passando o tempo todo nesses corredores e, obviamente, eu com aquela cara de pavor, alguém se ofereceu para me ajudar. Minha primeira função era basicamente manter as mesas limpas e empurrar os trolleys cheios de bandejas com pratos, talheres, para a área do dishwasher, a área que lava as louças. E esses trolleys eu não tenho outra maneira de explicar a não ser que parecem umas geladeiras com rodinhas. O negócio é pesado, é de metal e enchiam muito rápido. Tem os horários de pico ali no restaurante, que é quando a maioria dos departamentos tem um período de folga para comer. Eu não tava dando conta, porque eu terminava de empurrar um trolley e já tinha 2 sujos, então era aquela correria. Demora um tempo para você pegar o ritmo, mas eu cheguei lá. Além do trabalho pesado de até 13 horas por dia, a gente tem que fazer vários treinamentos de segurança. E eles
normalmente caem no seu período de intervalo. Ou seja, além das 13 horas trabalhadas, você vai perder descanso fazendo treinamentos. Então sim, na primeira semana, cansada era o meu segundo nome. Aos poucos eu fui entendendo como as coisas funcionavam e o que eu deveria fazer, e o meu único foco era aprender e crescer para sair logo daquele setor. E realmente foi assim. Depois de um mês no Crew Mess, eu passei para o Staff Mess, mais um mês no Staff Mess, fui transferida para o Officers Mess, e trabalhando ali com os oficiais, eu já tive um gostinho de como é trabalhar na área de passageiros, porque ali eu tive então meu primeiro contato com o menu igual o dos passageiros. Ali eu comecei a aprender como era feito o serviço completo de um restaurante fino. E depois de passar por essa experiência com os oficiais, eu estava finalmente pronta para adentrar a área dos passageiros. E foi então que começou o desafio mental, porque eu achava que sabia inglês. Eis que, na área dos passageiros, o navio estava abarrotado de australianos. O inglês que a gente estuda no Brasil, tanto em escolas quanto em cursinhos, vai ser ou um inglês americano ou um inglês britânico. No meu caso, era um inglês mais americano. E quando eu comecei a me comunicar ali com os australianos, eu tive muita dificuldade para entender o inglês deles. Às vezes eu pedia para a pessoa repetir o pedido várias vezes porque eu não estava entendendo exatamente o que o cliente queria. E depois de 6 meses a bordo, trabalhando pesado, tá? Não é brincadeira trabalhar em navio, principalmente quem é do restaurante, do bar ou da cozinha, sabe que não é fácil, mas eu percebi que cada área, cada departamento tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, os seus desafios, mas tudo vira aprendizado. Meu primeiro contrato terminou em Papeete, na Polinésia Francesa. Eu não desembarquei sozinha, né? Assim como o embarque não foi sozinha, são várias pessoas no mesmo dia. O desembarque ocorre da mesma forma. Então, não foi só eu quem desembarcou nesse dia. Tinham outros funcionários de vários departamentos. Eis que no dia que o navio chegou em Papeete, não tinha voo para lugar nenhum. Era só no dia seguinte. Então a empresa mandou todo mundo para um hotel e no dia seguinte a gente iria de ônibus até o aeroporto. Aquela mesma situação do embarque. Então a gente dorme no hotel, come, tudo pago pela empresa, vem um ônibus, pega todo mundo no horário marcado, leva para o aeroporto, deixa lá na área de check-in e tá tudo certo. E o hotel que a gente ficou foi nada mais nada menos que o Le Méridien, que é aquele hotel com as casinhas em cima do mar. Esse aí. Tudo bom? Óbvio que nós, réis mortais, não ficamos nas casinhas, que as casinhas são mais caras, mas o hotel também tem uma área de um prédio principal com vários quartos e a gente foi hospedada ali. A gente ganhou um voucher da empresa para almoço e para janta. O café da manhã a gente ia perder porque tinha que sair de madrugada pro aeroporto. Mas enfim, a gente tava luxando, tava tudo ótimo. Depois de 6 meses de trabalho puxado, chegou o momento em que os humilhados estavam sendo exaltados. A piscina natural, aquele fundo de areia, o pôr do sol no Tahiti e o mar ali na nossa frente. Gente, não precisava mais nada, aquilo ali tava maravilhoso. Madrugada, 3 da manhã, todo mundo de pé, mala pronta, esperando pro ônibus nos levar ao aeroporto. Chegando lá, cada um faz o seu check-in. Uma das minhas amigas descobriu que a empresa esqueceu de reservar o voo para ela. A empresa mandou um motorista particular buscar ela no aeroporto, levar de volta para o mesmo hotel chiquíssimo que a gente estava, e ali ela ficaria até a empresa conseguir encaixar ela num voo. E assim, tudo bem, eu queria ir para casa, mas
Naquele momento eu conheci a inveja, que eu só fiquei pensando, por que não erraram comigo? E essa foi a história do meu primeiro contrato. Intenso, cheio de desafios, mas também com momentos inesquecíveis. E eu quero saber, você teria coragem para viver essa experiência? Conta aqui nos comentários, se inscreve e ativa o sininho de notificações, porque eu ainda tenho muitas histórias de bordo para compartilhar. Te vejo no próximo vídeo.